Olá, tudo bem com você? Vamos falar de economia? E olha que dói, especialmente nessa época do ano, né? Mas este é mais um tema dentro do ambiente de Kwanzaa. Sim, Kwanzaa também fala de economia. E o tema é basicamente cooperativa de economia. É um tema até um tanto complexo quando a proposta se trata de construir e manter lojas próprias, lojas e outros negócios para lucrar junto com eles. Esse é um dos temas muito delicados quando a gente para lembrar no sistema econômico em que a gente vive, que é o capitalismo. Um sistema talvez dos mais cruéis e mais assassinos que a humanidade já viu. Todas as ambições estão muito fortes e são muito aguçadas pelo sistema capitalista, a ponto de muitas vezes não enxergarmos pessoas como pessoas, mas como números, ou mesmo oponentes, adversários a serem abatidos, dependendo até assassinados. Então, são pontos muito delicados quando a gente trata desse tema. Portanto, quando fala de cooperativa, a gente já para pensar em algo que eu, pegando o gancho daquilo que eu entendo de língua portuguesa, começa com esse prefixo co. E operativa tem mais a ver com a ideia do trabalho. Esse trabalho cooperativo, esse trabalho em que estamos lembrando que estamos sempre unidos, juntos de alguma forma, então, a gente tem aí uma coisa muito mais séria, que é lembrar que todos dependemos uns dos outros. Por mais que tenhamos aqui uma noção muito forte nas nossas vidas de patrão e empregado, ou seja, aquela pessoa que está num patamar de mando e outra que está num patamar de submissão, de subordinação, nós temos ainda essa questão de uma sociedade que não necessariamente precisa estar sempre nessa vivência. Daí a ideia da cooperativa, que muitas pessoas podem até ligar com relação ao socialismo. Não tem problema nenhum. O importante é a gente entender que nós podemos ter uma economia mais humanizada, um trabalho em que a gente não precise olhar o outro como um ser inferior, uma espécie de escravo, ou muitas vezes o que acontece em nossa realidade são pessoas com as quais nós lidamos e que são sempre tratadas como pessoas invisíveis, por estar aparecendo na nossa vida apenas como funcionárias, trabalhando em suas, desempenhando as suas funções. Como é o caso, por exemplo, do caixa de supermercado, cobrador e motorista de ônibus, agora também no táxi do Uber, além de outras formas de trabalhos que ainda estão muito considerados, varredor de rua, a pessoa da faxina, a pessoa que muitas vezes está te ajudando a levar mobílias, são pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela nossa sociedade. E nós acabamos colaborando por não entender que muitas vezes essas pessoas são pessoas não somente de muito valor, por causa não só da sua humildade, mas também pelo fato de estarem ali batalhando, não se importa com sol ou chuva, se está doente, se está saudável. São pessoas que estão lutando pelo seu dia a dia, estão lutando pela sua sobrevivência, estão lutando para ter o pão de cada dia, conforme também traz aquela oração. Então, essa ideia de manter todos esses negócios, pensando aí na questão financeira, jamais podemos nos esquecer que essa questão é muito mais profunda, porque ela envolve o âmago do ser humano querer sempre alguma coisa melhor. E o problema é a ambição que muitas vezes carregamos de achar que somos sempre melhores do que outras pessoas. É com muito cuidado que a gente deve olhar para esse assunto, para a ambição não ultrapassar o nosso limite e o lucro não ser o objetivo final de tudo aquilo que a gente envolve no trabalho. Porque o lucro nos desumaniza. E exatamente por conta disso
é que muitas vezes passamos a enxergar as outras pessoas como qualquer coisa, menos como pessoas. Daí a ideia do Kwanzaa de pesar essa questão da cooperativa da economia, que é a gente parar para pensar de que forma nós podemos pensar no coletivo e não apenas no nosso próprio bolso. De que forma que podemos todo mundo lucrar juntos, sem pensar em uma pessoa estar acima da outra. É algo que ainda está muito difícil no nosso planeta, especialmente numa espécie de corporocracia, em que empresas mandam em governos, empresas mandam nas pessoas e a vigiam a gente exatamente por conta das redes sociais. É preciso ter despertamento e a gente, em união, lutar para mudar essa realidade. Não é simples, não é fácil. O primeiro passo é entender como funciona o sistema. E o segundo passo é procurar, em conjunto, de todas as maneiras, lutar para mudar, pois o sistema nos engana o tempo todo, procurando mostrar que ele não é ruim, mas que as pessoas estão dentro dele que são ruins. É muito fácil, rei morto, rei posto, e aí o que acontece é a manutenção do sistema assassino, o sistema da fome, o sistema da miséria, o sistema da homotransfobia, o sistema da misoginia, o sistema racista, um sistema classista, além de outras formas de discriminação. Quando passamos a enxergar cada pessoa como um ser humano, como uma pessoa irmã, isso muda. E aí a gente passa a entender o mal que o capitalismo nos faz. E somente com a derrubada desse sistema é que vamos conseguir essa cooperativa de economia. Sonhar não custa nada. E dá bem. Afinal, até isso eles querem fazer com que a gente pague. Então, da nossa parte, procuremos lutar para superar esses desafios. Lutemos para superar o sistema. Com criatividade e com boa vontade, com união, nós vamos conseguir. Pode não ser agora, mas em algum momento acontecerá. Então, encerro este programa de hoje, no dia 29 de dezembro de 2023, tratando desse tema, e amanhã teremos mais um tema dentro do Kwanzaa. No mais, para todos vocês, um forte abraço, um beijo enorme no coração e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.